Bem-vindo ao canal Bagamonglo, no seu espaço de fé e esperança com Deus. Aqui nós procuramos descodificar aquilo que é a palavra de Deus e torná-la mais simples para cada um de nós. E aqui procuramos trazer esperança a cada um de nós. E durante esses dias nós estamos a discutir um tema tão importante para si e também para nós. O que há de especial na palavra de Deus? Por que é que muita gente vai à igreja, vai a qualquer denominação? No estudo anterior, nós procuramos e entendemos o porquê que a Bíblia é tão especial para cada um de nós. Vimos no estudo anterior que a Bíblia é especial porque ela dá a vida eterna. Para além de dar a vida eterna, torna as pessoas felizes e torna as pessoas praticantes da verdade. E assim sendo, também descobrimos que a Bíblia está dividida em duas partes. O Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Adicionando 39 livros no Antigo Testamento mais 27 livros, totalizam ou somam 66 livros. Totalizam o número de 66 livros. O que seria então a Bíblia por definição? A Bíblia, por definição, teologicamente, a Bíblia é a palavra de Deus, de acordo com Lucas 8, versículo 21. Por outro lado, por definição também podemos compreender que a Bíblia é coleção de 66 livros. Na verdade, é uma pequena biblioteca em um só livro. Daí a sua especial atenção para com este livro maravilhoso, diferente dos outros livros. E depois compreendemos também que a Bíblia, em termos dos gêneros literários ou da categorização dos textos ou da subdivisão dos textos, dos livros que contêm a Bíblia, notamos que a Bíblia está dividida em 5 partes. A primeira parte podemos encontrar livros históricos, a segunda parte livros poéticos, a terceira livros proféticos e a quarta parte livros que são evangelhos. Finalmente, as cartas. A Bíblia, ela oferece uma vida que não acaba. Uma vez compreendemos o que há de especial na palavra de Deus e procuramos contextualizar o que era a Bíblia e depois aprendemos quais são as vantagens, como é que posso entender a Bíblia, quais são as vantagens e os benefícios de quem estuda a Bíblia, se o ser humano pode ou não alterar o que está escrito na palavra de Deus. Sendo assim, sem mais delongas, toma o seu bloco de nota e vamos para o tema de hoje. Vamos para um tema tão especial que mexe com todas as pessoas. Para o dia de hoje, o tema é a origem do mal. Para o dia de hoje, vamos analisar onde e como começou o mal. Com quem começou o mal? Você, como pode ver, hoje em dia, nós sofremos. Já perdemos nossos entes queridos. Pessoas que nós amávamos já não estão entre nós. Eu, pessoalmente, que lhe falo, perdi a minha mãe em 86. Não conheço a cara dela. É uma pessoa muito especial e luto para me encontrar com ela na breve volta do Senhor Jesus. Quantos sofrimentos nós passamos? Quanta miséria, quantas crianças órfãs, quantas pessoas que por essas alturas estão nos hospitais, quantas crianças inocentes que morrem, quantas crianças são abusadas, quantas mulheres são abusadas sexualmente, são violadas sexualmente ou fisicamente. Tantas guerras, terremotos,
que vão criando problemas na nossa sociedade. Mas quem é o originador deste mal? Onde é que surgiu este mal? Com quem surgiu este mal? E agora vamos nos mergulhar na palavra de Deus. O mais importante que nós temos que ter em conta para o estudo de hoje: com quem originou o pecado? Com quem originou o mal? Vamos ler 2 livros importantes que vão permitir a nossa introdução para o tema de hoje. Ezequiel 28, versículo 13 até 17, bem como Isaías 14, versículo 11 até 14. Assim diz o livro de Ezequiel 28, versículo 13. Diz o seguinte a palavra de Deus: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardo, o topázio, o diamante, o berílio, o onóxido, o jaspe, a safira e carbúnculo e esmeralda. 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade, ou o pecado em ti. Então, vamos ler de novo o livro de Isaías 14, versículo 11. O que diz a palavra de Deus? Versículo 11. Versículo 12. Sim. Isaías 14, versículo 12 até 14. Diz o seguinte a palavra de Deus: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Como nós podemos compreender? Para já, vamos a uma oração. Ó Deus dos céus, pedimos, ó Deus, que nos faça compreender a Tua palavra. Fique conosco. Nos faça compreender através da Tua palavra com quem começou o mal. Ajuda-nos. Origem do mal. Nós, de acordo com os textos, compreendemos que a origem do mal teve a origem num ser celestial, num ser criado, que é Lúcifer. Este Lúcifer era chefe dos anjos, ocupava a 3ª parte do trono de Deus. Assim sendo, porque onde se sentava Lúcifer, o querubim, o ungido de Deus, eram as pedras preciosas, semi-preciosas. E daí, por ver que ele era tão importante em relação aos outros anjos, quis cobiçar a posição de Deus, ou a posição de Jesus Cristo. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. A pergunta que se pode colocar é: como é possível um ser celestial, lá no céu, no trono da graça de Deus, existir um mal? A razão é muito simples. É que Deus, por ser amoroso, criou um ser, ou todos os seres, Ele criou com o livre-arbítrio. O que seria esse livre-arbítrio? É a liberdade, é a capacidade ou as faculdades que o ser humano tem de escolher aquilo que ele pensa que seja. Tomar decisões sem influência de outrem. Então, os anjos dos céus foram dotados da liberdade de escolha. Eles deviam
aceitar ou decidirem obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Deviam amá-lo ou não amar o seu Criador. Sendo assim, é nesta senda que este ser celestial desenvolveu dentro de si, escolheu esta maneira de ser, de querer atingir a posição de Deus por conta do livre-arbítrio ou liberdade de escolha. Você pode compreender, para você compreender o porquê no lugar celestial sem pecado pode surgir um ser pecador. A razão é muito simples. Por exemplo, uma família bem educada, um casal bem educado, podem ter filho que tenha um comportamento desviante. Pode ser um pastor com todas as regras possíveis, mas por conta do livre-arbítrio, um dos filhos pode acabar por ser um ladrão, uma pessoa criminosa, uma pessoa com um comportamento duvidoso. Então, é nesta cena, os pais não vão ter como controlar a decisão do filho. E você tem notado o que tem acontecido na sociedade. Se os pais tivessem o domínio de controlar as decisões dos filhos, não teríamos os comportamentos desviantes que nós temos. Assim sendo, Deus dotou o ser humano de suas de faculdades decisórias individuais para que cada um escolha o que quer. Não adoramos a Deus porque Ele nos força a fazermos isso, mas sim porque Ele quer que nós, como pessoas, o obedeçamos de nossa livre e espontânea vontade. Então, é nesse contexto que surge o pecado. De lembrar que Satanás nos seus desenvolveu o orgulho, a cobiça, o ciúme, a rebelião e a mentira. Essas 5 características permitiram com que este ser celestial pudesse cair para esta terra. Então, mas a pergunta que pode não calar é, de acordo com Apocalipse 14, aliás, com Apocalipse 12, versículo 4, diz que Satanás enganou a terça parte dos anjos dos céus. Mas a pergunta é, quantos anjos Deus tem lá nos céus? Lendo o livro de Apocalipse 5, versículo 11, diz o seguinte a palavra de Deus: Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Deus, lá nos céus, tem milhares de anjos, milhões de anjos. Desses milhões de milhões que Deus tem, Satanás enganou a terça parte desses anjos. Então, para onde foi Satanás depois de se rebelar contra Deus? E o que aconteceu na terra para com o ser humano Adão e Eva? Vamos ler o livro de Gênesis 2, versículo 15 até 17. Gênesis 2, versículo 15 até 17. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Diz o seguinte a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual foi a ordem? Tome nota dessa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Qual foi a advertência de Deus a Adão e Eva? A advertência foi: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comerem desta árvore, certamente morrerão. Tendo em mente, Deus cria os céus e a terra, coloca Adão e Eva.
Lúcifer se rebela lá no céu e cai no planeta Terra. Sabendo que Satanás estaria na Terra, e Deus advertiu ao ser humano, Adão e Eva, tenha cautela, de todas as árvores que estão aqui no jardim, deveis comer. Mas a que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não deveis comer. Tendo em mente a questão do livre-arbítrio, Deus aqui, se fosse um Deus agressivo, que não dá a liberdade de escolha, diria ao homem, não façam isso. Aliás, iria obrigar ao ser humano que não pudesse fazer. Mas ele disse, não comereis. No dia em que dela comerem, certamente irão morrer. Então, deu a liberdade de escolha, ou comerem ou não comerem. Se não comessem, de acordo com a ordem, eles viveriam para sempre. Mas se comessem, eles deveriam morrer e passariam a morrer. Então, a liberdade de escolha, desde os seus, e aqui na Terra, com os primeiros nossos pais, Adão e Eva, sempre manteve-se até os nossos dias. Cada um de nós é dotado de liberdade de escolha. Então, será que Adão e Eva obedeceram essa orientação divina do seu Criador? Vamos ler o livro de Gênesis 3, versículo 1 até 5. O que diz a palavra de Deus? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto do jardim, aqui a mulher responde. O que respondeu? A colocação de Satanás. Prestemos atenção. Deus disse, de todas as árvores não comerás mais. Aliás, Deus disse, todas as árvores do jardim comerás, mas a que está no meio dela não comerás. No dia que comeres, morrerás. Mas Satanás vem. É assim que Deus disse, não comerá de nenhuma árvore. Só pode notar a astúcia da serpente ou do diabo. Só para pescar a palavra da mulher. Então a mulher, como é que ela respondeu? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Continuando. Mas ela continua dizendo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele traz uma palavra que motiva, chama a atenção. No dia em que dela comer dessa árvore, conhecerão o bem e o mal e serão como Deus. E daí a mulher foi fascinada e ela acabou comendo da fruta. Atenção! Aqui é que temos em mente. A tal fruta aqui, como dissemos no estudo anterior, que os livros históricos, 90%, dissemos nós, que 90% do que está escrito nos livros históricos entende-se como está escrito ou como se lê. Aqui o termo fruta é, na verdade, uma fruta. Não se trata de uma simbologia. É, na verdade, uma fruta. Então, a Eva pegou na fruta e comeu. E assim entrou o mal na terra. E ela deu ao seu marido, nasceram filhos, lendo o livro de Gênesis 4, Gênesis 4, versículo 1, logo são cumpridas as palavras de Deus, certamente morrereis. E a partir de Gênesis 4, Abel e Caim matou o Abel, seu irmão mais novo. Deus, quando fala, não falha e cumpre-se. Recapitulando, onde e como começou e com quem começou o mal? O mal começou nos céus.
com quem? Lúcifer, o querubim ungido. E depois de ser expulso com a terça parte dos anjos, vem para aqui na terra. E a quem enganou? Os primeiros seres humanos, Adão e Eva. E eles entraram em pecado. E das sentenças que foram colocadas para o homem foi dito que a partir de hoje você terá sofrimento para comer, terá que sofrer, terá que cultivar a terra, soar, enfim. Os espinhos da terra iam criar espinhos. Muitas maldições foram proferidas por Deus. Também para a mulher. Antes do pecado, se a mulher nascesse, se não entrasse o pecado, a mulher iria nascer sem dores. Mas com o pecado, segundo o texto, a mulher passa a nascer com dores. Então, e sendo assim, compreendemos nós, o descendente da mulher que é Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. De que maneira então Satanás tenta enganar hoje a cada um de nós? Prestemos muita atenção. Lendo o livro de 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, o que diz a palavra de Deus? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, que são os seus servos, se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Hoje em dia, Satanás usa homens que pregam em determinadas denominações religiosas. Daí a sua especial atenção. Estar a par, estar interessado em estudar a palavra de Deus é muito importante. Você irá descobrir que Satanás usa pessoas que interpretam a Bíblia a seu belo prazer, para os fins do inimigo. Então, Satanás se transforma em anjo de luz. Pode ele sair aqui e dizer que eu sou Cristo. Pode ele manifestar-se aqui com poder, um profeta, curar muitas outras pessoas. E as pessoas acreditarem que este é o homem de Deus. Você pode notar aos nossos dias quantos profetas vão surgindo todos os dias. Então, é importante que cada um de nós... Ainda outro texto muito importante é Mateus 24, versículo 24. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Hoje em dia, é notório ver os movimentos religiosos que vão acontecendo. Existem muitos falsos cristos. Para nós, os de língua portuguesa, no Brasil existe um senhor chamado Henry Cristo. Este se intitula ser o Cristo que voltou pela segunda vez. E ele está tendo seguidores. Em muitos países vão se levantando pessoas e chamando muitas multidões para elas. E dizendo, e fazem muitas maravilhas. Hoje, na sua zona, no seu bairro, há igrejas que prometem milagres, que prometem vida. O mais importante para você descobrir se são ou não de Deus é só estudando a palavra de Deus. Daí que, estudando a palavra de Deus, você irá descobrir se este pastor, se este profeta, este apóstolo, apesar de falar em nome de Cristo, será que evidentemente ele é de Deus? Obviamente, você lendo a palavra de Deus vai descobrir que sim ou não. O mesmo convite também eu faço para si. Faça teste. A mim que eu estou a facilitar esses estudos. Se o que eu estou a ler, o que nós estamos a estudar, as citações bíblicas, as interpretações que eu estou a proferir, se vão contra os princípios bíblicos ou não. Então, é importante você ser amigo da palavra de Deus e estudar a Bíblia, descobrirá quem é que não é de Deus.
Satanás transforma-se em anjo de luz. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Hoje. Contra quem Satanás está zangado, está furioso. Lendo a palavra de Deus, no livro de Apocalipse 12, versículo 17, diz o seguinte a palavra de Deus: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Atenção! A palavra dragão, nesse contexto, como já dissemos, o livro do Apocalipse faz parte dos livros proféticos. A palavra dragão, ou o nome dragão, equivale a Satanás, significa Satanás. E o nome, o nome mulher, também, o termo mulher, equivale à igreja. Então, interpretando de uma forma direta, poderíamos dizer o seguinte, parafraseando neste caso: Satanás zangou contra a igreja e lutou contra ela com a sua descendência. Qual é essa descendência? Qual é essa igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso. Jesus fica furioso, Satanás, diabo, fica zangado, furioso com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqueles com quem estudam a Bíblia. Estas pessoas, Satanás fica furioso e luta contra essas pessoas. Então, como é possível vencer Satanás? Como nós poderemos vencer a Satanás? Quais são as armas que nós temos que usar para vencer o inimigo de Deus, o diabo? Então, para vencer o inimigo, é importante conhecer as estratégias, as armas do inimigo. Para vencer o inimigo, é estudar o inimigo. Então, quais são as estratégias que ele usa para enganar a cada um de nós? Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele usa 4 estratégias, 4 caminhos para desviar aqueles que se dedicam a Deus. O primeiro aspecto é a astúcia. Em que consiste a astúcia? Vamos ler o livro, já lemos aqui o livro de 2 Coríntios 11, versículo 14, que o próprio Satanás, ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. Ele é capaz de usar um pastor, fazer-se de conta de um homem de Deus. Então, tem uma capacidade, uma esperteza de enganar ou transformar as pessoas. 2. A segunda estratégia do inimigo é o desânimo. Lendo o livro de Hebreus 3, versículo 13, diz o seguinte a palavra de Deus: Pelo contrário, exorto-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Satanás cria um desânimo nas pessoas para que não frequentem a nenhuma igreja, para que não leia, não estude a Bíblia, e cria um fracasso nas pessoas. Espero que, a partir desses estudos que nós estamos a ter aqui neste canal Baga Munglod, possamos criar um ânimo em ti. E continue a acompanhar todos os estudos. Daí, continue a partilhar os vídeos que nós aqui estudamos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que não possa perder nenhuma novidade que nós formos a partilhar aqui. O terceiro passo é o engano. Essa é a terceira estratégia que o inimigo faz. Lendo Mateus 24, que nós já lemos ainda aqui, diz que Satanás diz o seguinte:
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele, Satanás, está evidenciando todo o esforço possível para trazer de volta as pessoas que estão em Cristo para saírem de Cristo para Ele. Para juntos serem destruídas essas pessoas com Ele. Então, é importante que conheçamos as estratégias do inimigo. O quarto passo, ou a quarta estratégia que ele usa, é a perseguição. De acordo com Apocalipse 12, versículo 17, diz que Satanás fica furioso e persegue todos aqueles que guardam os mandamentos da lei de Deus. Todos aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo, que lê a Bíblia, que guardam o que está aqui escrito na palavra de Deus, Satanás não fica feliz com elas, com essas pessoas. Satanás persegue e elimina essas pessoas. Então, essas são as estratégias que nós temos que ter em conta ao partilharmos, ao estudarmos a palavra de Deus, ao praticarmos o cristianismo. Temos que saber que Satanás é astuto, ele cria desânimo nas pessoas e não só também engano e persegue a todas as pessoas que são de Deus. Então, como nós vencermos esse inimigo? Lendo o livro de Efésios 6, versículo 10 até 18, diz o seguinte a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Minha irmã e meu irmão, aqui, para nós vencermos o inimigo de Deus, há que termos a armadura. Um soldado, para vencer o inimigo, há que estar bem aprumado, bem preparado, com todo o instrumento de guerra. Então, o que nós vamos aqui analisar é especificamente o texto que nós acabamos de anunciar, Efésios 6, versículo 10 até 18. Preste atenção nos detalhes dos segredos de como nós podemos vencer o inimigo de Deus. Qual é a armadura de um cristão? Ora bem, vejamos. O livro de Efésios 6, versículo 10 até 18 diz que o cristão deve ter capacete. Capacete é um instrumento que permite a pessoa estar em segurança. Para os soldados usam capacete. Para as pessoas que andam de motorizadas ou de motos também usam capacete. Em caso de cair, para que a sua cabeça não possa quebrar-se. Então, o capacete, qual é a simbologia do capacete? Capacete equivale à salvação. Um cristão deve ter a salvação. Vamos para o segundo aspecto, a segunda armadura. Depois de termos a capacete, que significa fé, temos que ter escudo. O escudo é algo que protege o peito. O peito para que nenhuma bala possa atingir possa atingir a cada um que tem o escudo. Protege o peito. O que significa então o escudo? O escudo significa a fé. Para além da salvação que um cristão deve ter, mas também deve ter a fé, a certeza. O que seria a fé? É a segurança, é a certeza do que não se vê. Então, temos que ter fé que Cristo, apesar do mal aparecer, Deus virá nos livrar do mal. Os nossos pés de que devem ser calçados? Os pés devem ser calçados com a pregação do Evangelho. O cristão deve ter capacete, que significa salvação, o escudo, que significa a fé, calçados sobre os pés, que significa a pregação do Evangelho. Um cristão deve pregar o Evangelho a todas as pessoas.
Um cristão deve ter a couraça, que significa a justiça de Cristo. Um cristão deve ter a espada. A espada significa a palavra de Deus. A espada significa a palavra de Deus. Um cristão deve ter um cinto que assegura a sua vestimenta. O que seria o cinto? É o sinônimo de verdade. Resumindo, o que deve ter um cristão para vencer o inimigo de Deus? A primeira coisa deve ser capacete, que significa salvação, deve ser salvo. 2. O escudo, que significa fé. Calçado significa a pregação do Evangelho. Couraça significa justiça de Cristo. E também, para além de que também deve ter a espada, que significa a palavra de Deus. Finalmente, deve ter o cinto, que simboliza a fé. Então, um cristão tendo a salvação, a fé, pregando o Evangelho a todas as pessoas, partilhando o que está escrito na Bíblia para com as outras pessoas, tendo a justiça de Cristo, tendo a palavra de Deus e tendo a verdade, este está bem preparado para vencer o inimigo de Deus. A pergunta que nós podemos colocar é: até quando, Senhor, esse sofrimento? Vemos pessoas que vão morrendo, acidentes aéreos, marítimos, terrestres. Muitas pessoas vão morrendo. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o mal? Quando é que vai acabar o mal? Até quando o meu pai ficar doente, a minha mãe ficar doente? Até quando? Até quando pessoas inocentes vão morrendo? Até quando, Senhor? Essa pergunta foi feita por muitos outros profetas aqui na terra. E cada um também vai fazendo a mesma pergunta. Lembra Abacuque 1, versículo 2 até 4 diz: até quando gritarei violência e tu não me ouvirás? Quanta insegurança que nós temos. Que insegurança e violência que vamos testemunhando. Até quando, Senhor, este mal vai prevalecer assim? E tu não podes nos ouvir. Até quando? Jeremias 12, versículo 4 diz o seguinte: até quando a terra estará de luto, Senhor? E se secará a erva de todo o campo? Até quando a terra ficará, hoje em dia, seca? Há terremotos. Até quando, Senhor, a terra ficará de luto? Salmos 94, versículo 3. Até quando, Senhor, os ímpios? Até quando os ímpios exultarão? Ou seja, o Davi aqui, o salmista, está a dizer: até quando, Senhor, os ímpios vão se alegrar? Até quando os justos vão sofrendo? Até quando as doenças vão nos apoquentando? Até quando, Senhor, este mal? Lendo Apocalipse 6, versículo 10, diz o seguinte: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Até quando que você não julgas as pessoas que nos vêm, que nos criam situações? Até quando? Salmos 13, versículo 1 diz o seguinte: até quando, Senhor, te esquecerás de nós? Te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? Será para sempre? Será que o sofrimento vai prevalecer assim? Até quando esconderás de nós o teu rosto? Até quando, Senhor? Até quando continuarei vivendo como órfão? Até quando sem comida? Até quando, Senhor? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Quantas pessoas se gingam contra ti?
Quanta violência. A cada dia nós vamos sepultando pessoas amigas, pessoas próximas. Pessoas vão terminando o estudo da faculdade e vão perecendo. Até quando, Senhor? Até quando as pessoas vão sendo, mulheres vão sendo estupradas? Lendo o livro de Apocalipse 21, versículo 4, diz o seguinte: Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deus promete. Este sofrimento que Satanás nos impôs aqui na terra, que começou lá o mal, veio para esta terra, e desde Adão até hoje, vai ter o seu fim. Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima, dos meus olhos toda lágrima. Lá nos céus, na nova terra, nos novos céus, na nova terra e novo céu, não haverá morte, não haverá dor, nem clamor, nem tristeza, porque tudo isso teremos deixado para aqui atrás. Só é possível isso com o fim do tempo, com o fim do mundo, com a volta do Senhor Jesus a esta terra, onde virá levar todas as pessoas, onde virá salvar todas as pessoas que obedecem ao que está escrito, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ficamos a saber durante o estudo que Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. E depois de ser expulso do céu, ele veio para esta terra para enganar a Adão e Eva. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre, que tinha um livre-arbítrio. Lúcifer cometeu a iniquidade lá no céu. E por conta disso, nós sofremos aqui. Mas podemos ser salvos se nós sermos obedientes a Deus, à sua palavra, e termos o testemunho de Jesus, não por força, nem por violência. Deus concede a cada um de nós o livre-arbítrio. Por isso hoje você pode ver pessoas que vão à igreja e as que não vão. Deus não obriga ninguém para que todas as pessoas frequentem a igreja, para que todas as pessoas estudem a Bíblia. É por conta do livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Que você, a partir de hoje, escolha Jesus, escolha estudar a palavra de Deus. E que dedique tempo a conhecer. Este mundo um dia vai ter o seu fim. Haverá um fim do mundo, em que todo o mal será exterminado. E as pessoas escolhidas viverão com Jesus nos céus. E esta terra será renovada. Depois dos 1000 anos, voltaremos a viver nesta terra. Que Deus lhe abençoe. Que a partir de hoje seja uma mulher, uma jovem, que se prepara para o encontro de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, na tua presença nos colocamos. Obrigado por ter nos feito compreender que o pecado começou nos céus. E o Lúcifer foi expulso do céu para esta terra e enganou Adão e Eva, e desde lá o mal entrou, a morte e muitos outros sofrimentos. Ajudai-nos a vencermos, estudando a tua palavra e compreendendo. Em nome de Jesus. Amém. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Nós descobrimos que Adão e Eva pecou. Lendo Gênesis 3, versículo 15, tem uma mensagem tão importante para mim e para si, que é o plano da salvação. Diz o seguinte a palavra de Deus, Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nasce o plano da salvação. Deus, quando viu que Adão e Eva tinham entrado em pecado, ele trouxe um plano de salvação para a raça humana. Através desse texto, Gênesis 3,15, notamos e compreendemos que a mulher dita aqui seria
uma mulher que poderia nascer, um homem, que seria Jesus, e esse Jesus iria ser crucificado na cruz, morreria para esse ser humano, que é o termo ferir a cabeça. A morte de Cristo na cruz é a derrota que Deus fez para o diabo, o inimigo de Deus. O ferir calcanhar equivale à influência negativa que Satanás fez para com os fariseus, aqueles que levaram Jesus à morte. Então, compreendemos nós, o descendente da mulher que é Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente.